Fala aí galera, beleza? Vamos ver aqui nossa primeira aula de cálculo. Quando a gente vai estudar cálculo, você tem que saber que o principal deles são limite, integral e derivada. Essas três matérias são meio que as operações básicas. Quando você era criancinha, você aprendeu que soma, subtração, multiplicação e divisão eram as operações básicas que iriam te perseguir durante todo o ensino fundamental e também todo o ensino médio. Quando você chega agora aqui na faculdade de economia, de engenharia, nas licenciaturas de exatas e matérias afins, eu acho até que ciências biológicas, leva estatística, leva isso, matérias inesperadas que também levam cálculo no seu currículo em maior ou menor grau. E são a grande pedra no sapato do aluno que está ali entrando no gás, no feliz, acabou de entrar na faculdade, é uma matéria geralmente vista no primeiro ou no segundo período, e que o pessoal realmente fica assim, caramba, o que é isso? Ele percebe que falta uma base anterior para que ele veja essa matéria, fora que assim, existe um choque que a abordagem que ele vai ter desse conteúdo não é mais aquele do professor do vestibular. Por isso que o Fábrica D criou esse curso, porque a gente sempre fica indignado com essa coisa de o professor não pode ter quadro bonito, o professor não pode explicar mastigado, senão o professor é ruim. Que é o pensamento, muitas vezes, de alguns professores de faculdade, infelizmente. Então aqui não, a gente quer realmente que você tenha o melhor ensino possível, e ter o melhor ensino possível é sim explicar de forma com quadro arrumado e explicar de forma didática. É isso que a gente prega então aqui. E é isso que a gente vai começar vendo já de cara hoje. Noções de limite. O que vem a ser um limite? O limite, na verdade, é uma aproximação do valor da função, ou seja, não chega a ser exatamente você pegar o valor e tacar lá na função. Não é você achar o f de 2, é achar para quanto que se aproxima a função quando o x é 1,99, 1,98, o número próximo de 2. Muitas vezes achar o limite e a própria f do número vão dar exatamente a mesma coisa, sem a mínima diferença. Em outras situações não, você vai perceber que são coisas completamente diferentes. E é aí que entra a gente explicando para você cada caso que eu tenho. Então, se você pega no caso aqui e tira o limite com o x tendendo a 2 disso daqui, o que vai acontecer? Você vai ter no caso aqui o seguinte. Já de cara, existe uma notação que eu quero que você entenda. Essa seta aqui indica justamente o quê? Que eu tenho que o x tende a alguma coisa, que no caso é esse valor de x igual a A, de Azinho que tem aqui. E o L é o limite em si. Não vou usar aqui epsilon e gama e delta, porque pelo amor de Deus, é essa linguagem da faculdade, essa mania dos professores de ficarem dificultando tudo, que infernizam a sua vida e pegam muitas vezes uma coisa que é completamente banal e vira algo inalcançável aparentemente. O que você tem que entender também nesse início? Quando eu vou falar no limite, quando o x então tende a 2, eu tenho que pensar se o x tende a 2 por valores maiores do que ele ou por valores menores do que ele. Olha só, esse gráfico que eu tenho aqui da função y igual a 2x mais 1, como é que ele é, né? Se eu fizer o gráfico de 2x mais 1 na sua frente, você vai ter uma função crescente, onde aqui corta no 1. Aqui você vai ter um 2. E aqui você vai ter o quê, né? Você pode se aproximar desse 2 por valores pegando nele pela direita, ou pode se aproximar do 2 por valores quase encostando nele pela esquerda, ok? E esse lance de quase encostar nele pela direita e quase encostar nele pela esquerda, que é justamente a ideia de limite à direita e à esquerda. Tem essas notações aqui, então, referentes a isso. Aquele 2 ali com mais à direita não é mais 2 e menos 2. É tendendo a x por valores superiores a 2, ou tende a 2 pela direita, por valores levemente maiores do que ele. E como eu sou um cara democrático, fiz primeiro tendendo pela direita, agora eu vou tender pela esquerda. Tá?
que é quando eu tenho esse menos em cima do número. Então, por exemplo, se eu tenho isso daqui, tá? Se você tem, tendendo a 2 pela direita, o número 3 para exagerar. 2 com 3, 6, mais 1, isso vai dar o quê? 7. Se eu botar, por exemplo, 2,5, você vai ter o quê? No caso, 5, mais 1, que vai dar o quê? 6. Se eu botar, por exemplo, aqui 2,1, isso vai dar 4,2 mais 1, 5,2. Se eu botar, por exemplo, 2,01, vai ficar 4,02, que somando 1 dá 5,02. Daí você percebe que quando eu estou muito distante do 2, os valores não têm a menor correlação de um com o outro. Mas à medida que eu me aproximo do 2, sempre por valores acima dele, você percebe que assim, a variação do número encontrado é bem menor e essa variação está cada vez mais apontando que vai ter um momento que isso aqui vai andar muito pouco. 5,002 depois, 5,000002 depois, ou seja, falar que o resultado deu 5,00000 vários zeros é a mesma coisa que falar o quê, gente? Que deu 5. Chega uma hora que você vai ter um resultado assim, ó, que é tanto zero depois aqui à direita, na verdade o resultado é 5. Então a gente já pode falar que o limite com x tendendo a 2 pela direita da sua f de x, que isso vai ser igual a 5. Mas se a gente chega e olha por baixo, você vai ter o quê? Se eu pego, por exemplo, o valor que é aqui, por exemplo, igual a 1,5, valores menores agora. 1,5 dá 3 mais 1, 4. Se eu pegar, por exemplo, 1,8, você vai ter 3,6 mais 1, 4,6. Se eu pegar 1,9, já vai dar 4,8. Se eu pegar, por exemplo, 1,99, dá 4,98. Então, os valores começaram também a se aproximar do 5. Isso indica o quê? Ó? Quando eu botei 2,01, o último valor encontrado ali foi 5,02. Quando eu estou botando 1,99, o último valor encontrado aqui foi 4,98. Então você aproxima, você percebe que à medida que eu vou encurtando essa faixa, que daqui a pouco eu vou estar variando tão pouco, os números estão tão próximos do 2, que eu estou praticamente em cima dele. E o número para o qual eu vou tender, fica bem claro que vai estar o quê? Ou igual ou encostando, rasgando aqui no 5, praticamente igual a ele. Isso que é a ideia de limite. Você está vendo que para valores próximos do 2, a função tende a ter como resultado valores próximos do 5 nesse meu exemplo. E outra coisa também, não faria sentido pela direita, por valores superiores, eu achar aqui um número e pela esquerda eu achar completamente outro. Isso significa então o quê? Que para que o limite exista, isso agora é muito importante, abre seu ouvidinho então, eu tenho que ter que o limite à direita e o limite à esquerda do mesmo número tem que existir e tem que ter valores iguais, tá? Então vamos anotar isso? Isso é mega, muito importante. Para que exista então o limite, se eu tenho que existe então aqui, ó, o limite com x tendendo a A de f de x, então você vai ter aqui, ó, o seguinte. Que o limite com x tendendo a A pela direita tem que ser igual ao limite com x tendendo a A pela esquerda, ok? E aí você vai ter justamente aquilo que ele queria, tá? Então, uma coisa não existe sem a outra. Impossível, beleza? Então, assim, aqui já anota que esse limite deu 5. E assim, já fica também subentendido que quando aquilo que eu tenho
É um limite polinomial, um cara como esse, que se eu pego um polinômio, achar um limite com x tendendo a algo de polinômio, é igual a pegar o valor e substituir cebolinha, né? E substituir lá dentro do próprio polinômio. Então, se eu pego outros exemplos, tá? Se eu pego outros exemplos, então aqui, e tenho, por exemplo, o limite com x tendendo a 3 de x ao quadrado. Isso vai dar, no caso, 9. Ou se tenho, por exemplo, o limite com x tendendo a 4 de 3x mais 1. Vai ser o mesmo que jogar o 4 aqui dentro. 12 mais 1, 13. Quando, então, a parada envolve polinômio, não tem muito segredo. Parece que o limite é a coisa mais fácil do mundo. É fácil, mas também não é a esse ponto. E repara que eu não estou me dando o trabalho de calcular pela direita e pela esquerda, porque se são polinômios, a gente já viu que não faz sentido me preocupar com isso, que vai sempre dar certo e o à direita e o à esquerda vão dar valores iguais. Também a tabela eu só montei no primeiro momento para você entender o que está acontecendo, entender a noção de limite, entender o que é visualmente, para poder aceitar melhor e entender mais à frente outras coisas que vão surgir. Mas, na verdade, eu não vou ficar agora ao longo das aulas fazendo tabelinha para a gente pegar e calcular os demais limites. Vai ter um jeito, é claro, como você já está vendo aqui, mais rápido de fazer, mesmo quando não sejam polinômios. Beleza, gente? Só para fechar aqui, esse segue o mesmo princípio, ia dar então aqui 5 sobre, no caso, 5 iria tender a 1, tá bom? Então, ficamos por aqui nesse primeiro pedaço. Isso é só o início da matéria, galera. Vamos começar agora a ver alguns casos, principalmente aqueles que demandam que eu saiba algo além de simplesmente fazer uma substituição. Tire o seu print aí, que eu sei que você quer tirar. E vamos embora então. Show!